Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Dataflex. Hoje nós queremos passar um último conteúdo para vocês aqui, necessário para que nós possamos partir para a importação do arquivo texto para dentro do sistema aqui, pelo menos para manipular os dados em memória. Na última aula, eu até fiz, né, ali o uso dessa função aqui, que é de debug, tá? E eu vou passar aqui em rápidos detalhes para vocês. Eu vou simular aqui um erro para a gente poder pegar a partir de um erro. Eu vou pegar aqui essa função que nós usamos nessa última aula. Eu vou tirar daqui de dentro do objeto o application e eu vou trazer para cá, para dentro desse outro objeto qualquer aqui, tá? Só para que ele não esteja mais disponível no momento que da execução. E eu vou fazer o que? Aqui no botão, onde nós estamos chamando as duas funções, ler arquivo e obter nomes, eu vou pegar essa obter nomes e eu vou jogar ela para dentro daqui da função ler arquivo, ou seja, o botão ele vai chamar ler arquivo e aqui na ler arquivo ele vai executar algumas coisas, preenchendo essas variáveis, depois ele vai chamar essa função e depois ele vai executar as demais ações aqui, que é printando na tela essas variáveis aqui dessa própria função. Então vamos à execução. Faltou colocar aqui uma variável para receber o retorno, né? Que é o que tinha aqui embaixo, olha. É o que existe, né, nesse outro método. Então vamos lá. Tá, foi como aconteceu naquela outra aula, né? Ele deu uma mensagem de erro do Dataflex. E o que acontece? Aquele dia eu usei aqui esse botão de debug. E claro que eu não teci nenhum comentário porque não era o foco da aula. Mas vamos lá. Vamos clicar aqui. Então toda vez que acontece um erro desse tipo aqui, um erro de execução, o sistema vai mostrar ali a mensagem, né, com algumas informações. E se você quiser, que é muito indicado, né, você usar essa função de debug, ele vai levar você aqui com foco para onde foi que aconteceu a mensagem de erro, qual foi a instrução que gerou aquela mensagem de erro. Então, com isso aqui vai ficar fácil, primeiramente, né, como nós fizemos aquele dia, você vai poder mandar aí para a definição da função, ele vai trazer para cá, e imediatamente você vai ver que ela pertence a esse objeto, e olhando aqui, você vai ver que existe um erro de desenvolvimento, né, um erro de código, onde lá deveria estar aqui, olha, esse objeto, né, ou essa função deveria ser remanejada para outro local, tá? Mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, nós temos aqui essa abinha, call stack, que você também pode acionar ela aqui, caso ela não esteja aparecendo para você, né? Essa daqui. Por quê? O que ela vai mostrar? Ela vai mostrar para você o caminho das lógicas que foram sendo executados aqui, olha, até chegar nessa mensagem de erro. Então, ele vai mostrar aqui, ó, que tudo começou aqui nesse button, né, no clique, e aí foi invocado. Ó, ele vai mostrar aqui sempre qual é a mensagem e qual que é o objeto. A mensagem que ele se refere, qual é o método que foi executado, né? Seja ele uma procedure de um evento, como esse caso aqui do clique, ou uma procedure ou uma função que foi implementada por nós no desenvolvimento. Então ele vai mostrar aqui qual que é o objeto, qual que é a mensagem executada. Aqui foi o clique, dali ele foi para chamar o ler arquivo, e aí esse ler arquivo que ele chamou aqui nesse button, ele localizou ela aqui dentro do aula02, que está aqui logo acima, e aí ele entrou dentro dessa função para poder fazer as suas execuções. Só que aí, né, quando ele foi chamar a obter nomes aqui, ó, lá em o application, é aí que ele, né, deu problema, olha, e ele não conseguiu localizar. Ele apontou aqui para desktop, que significa o contexto geral, né, aqui do projeto, né, o contexto geral, e ele não localizou em um local que ele pudesse executar. Tudo bem. O que acontece? Nós temos aqui, como vocês vão perceber aqui ó, no menu,
as teclas de comando. Então nós podemos dar um F5 para que ele possa continuar. E isso continuar realmente assim é executar o que tem assim depois, né, desse ponto, e sem paradas, né, sem falha nenhuma parada. Se eu volto aqui e executo de novo e volto aqui no debug, ele vai, eu também tenho aqui as opções, olha, de F10 e F11 e F12, né, Shift F10, Shift F5, Ctrl F5. Então vamos lá. F10, que é uma das que a gente mais utiliza, é o caso de você ir passando aqui, olha, linha a linha de comando para você observar, né, o acontecimento. Eu vou colocar aqui, inclusive, olha, nós colocamos breakpoint em qualquer local que nós queremos aqui iniciar, né, ou parar. Eu quero parar aqui, por exemplo, tá? E nós vamos executar novamente dessa forma. Essa marca do breakpoint a gente coloca e tira também aqui com com F9, perdão. Com F9 nós vamos colocar ou tirar esse breakpoint. Eu vou executar novamente aqui para a gente fazer uma parada agora sem ser por causa da mensagem de erro, antes que a mensagem de erro aconteça, para vocês observarem. Olha. Então, estando aqui, nós podemos passar o mouse sobre as variáveis e aí ele vai mostrar aqui o conteúdo, né? No momento aqui todas elas estão em branco. Olha, se eu for pressionando aqui F10, eu vou perceber que ela já contém um valor, porque foi atribuído, ainda que não deu o print, o show ln, mas ele já vai mostrando, olha, as atribuições. O aqui está falso, a gente move true, dei aqui, ó, o comando F10, então ele parou aqui porque deve ter dado uma mensagem. Então deu a mensagem, eu vou clicar aqui, ó, em OK. Aqui também tem, olha, aquele caminho que a gente vê lá naquela guiazinha do call stack. Porém, dentro do Integra normalmente a gente não costuma mostrar a mensagem dessa forma aqui, porque é uma coisa que o usuário para ele não vai fazer, não vai trazer nenhum benefício, né? São informações irrelevantes para ele, coisas técnicas. Mas isso aqui serve para nós também, tá? Depois eu mostro onde que nós podemos olhar. Vou clicar aqui em OK, vou clicar aqui que ele deve ter voltado, ó, voltou. E aí se fosse alguma coisa interessante que eu quisesse observar, olha, o que está fazendo aqui é fazer o print, né, 1 a 1, e até chegar ao final aqui da execução. E aí, ó, quando eu pressionar aqui o F10, o que ele faz? Ele volta lá para a origem, né? Então se eu tivesse mais comandos aqui embaixo, chamada de outras funções, outros tipos de tratamento, eu poderia ir debugando com F10, então ele vai passar de um método, né, para o outro, de um evento para o outro, e a gente vai conseguindo acompanhar perfeitamente. Deixa que eu pausar ele aqui, eu vou remover esses breakpoints que estão aqui em cima, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui comandos para a gente poder observar isso, ó. Voltou de ler arquivo, por exemplo. E aí por exemplo, eu quero printar aqui qual foi o retorno dessa função, né? Até vou colocar aqui que no finalzinho aqui, ó, ela retornou OK, só para a gente poder observar. E aí eu vou colocar o breakpoint aqui, e eu vou resolver aqui esse problema de compilação, de execução que está dando esse erro. Eu vou voltar a função para o local correto dela, tá? Essa movimentação de bloco aqui, ó, ajuda muita gente, porque eu sei que às vezes é só recortar e colar, mas eu já me acostumei. Você seleciona, segura a tecla Alt e aí você pode mover o bloco para cima e para baixo, como aqui, ó, que eu, né, movi ela para parte de cima. Então vamos lá, para que não dê o erro e a gente só trabalha com debug agora. Tá aqui. Então o que acontece? Se eu fizer aqui um F10, como a gente falou, ele executou, aqui, ó, retornou OK, então ele já passou por aqui tudo, porque nós não temos nenhum breakpoint. E aí, com mais F10 aqui, vamos ver ele executando aqui o passo a passo, né? Ele executou isso aqui tudo lá de dentro da função obter nomes, né? E agora aqui, ó, voltou de ler o arquivo, que foi o que nós colocamos aqui, e depois ele vai apresentar para nós aqui qual que é o retorno que veio da função. Mas eu queria
a gente vai ter que ir lá na ler arquivo para a gente poder colocar execuções, colocar pontos lá, né, para a gente monitorar ali, para a gente depurar. Se você precisar, você pode apertar aqui a tecla F11. Então a gente não usou ainda. Olha, se você tiver na chamada de um método qualquer e você quer entrar lá nesse método, você vai usar aqui a tecla F11, olha, tá? Então chegou aqui, ó, aí você volta para o F10 para você ir passando ponto a ponto, né? Chegou aqui, olha, eu quero também entrar dentro dessa função. Então você pode ir adentrando cada vez mais profundamente nas execuções com F11, como eu fiz aqui, ó. Então ele veio aqui para mostrar as execuções. Olha, até agora não tinha printado nada, então já vou com F10 aqui, ó, né, tem que ter aqui dois prints. Ele misturou de um com o outro, não tem problema. Da primeira execução, porque eu fiz por cima. Mas voltando com F10, olha, ele, né, voltou para cá, para dentro da nossa tela, continua com as execuções, vou dar mais um F10 até ele chegar ao fim, mas eu não preciso mais descobrir, da F5 e aí ele vai encerrar, né, vai pular para o próximo breakpoint, como não tem, então o que ele fez foi só concluir a execução. Então, basicamente é isso daqui que a gente utiliza, né, no dia a dia. E eu só vou mostrar aqui mais uma guia que nós temos aqui, ó. Esses watts nós vamos utilizar ele para poder ou atribuir valores ou verificar valores. Então vamos fazer aqui mais uma execução. Aqui embaixo nós temos essas três abas aqui, ó, que são locais. Isso aqui se refere a variáveis, tá? Esses locais e esses globais. Então, nesse momento aqui, ó, o que é que eu tenho de variáveis aqui dentro desse evento, que são coisas locais que eu posso ver, né, qual é o conteúdo, sem ter que ficar passando o mouse, ou coisas que não são visíveis, por exemplo, essa variável não argumentos aqui, que é o número de argumentos que a função ou a procedure tem, nós não usamos ainda, né, argumentos vamos utilizar. É uma variável local que o Dataflex cria toda vez que a gente entra dentro de uma procedure função. Essa variável que ela é criada para aquela função em método, tá? Automaticamente. Então aqui está dizendo que essa variável, essa função, essa procedure não tem nenhum parâmetro de entrada. Tá? E essa outra aqui que é self, que nós falamos sempre, né? Ele está dando aqui qual que é a identificação 258. Ele sempre vai gerar um número de identificação para cada objeto no sistema, né? Nesse caso aqui está dizendo que esse objeto button 1 é o primeiro self no contexto dele, como eu disse, que ele vai procurar aqui no seu contexto, de preferência daqui para cima. Então o objeto do button é o mais próximo dele, né? Esse self, se a gente for olhar por alguma outra linguagem, como Python e outros, ele vamos dizer assim, ele se equipara ao this, né? Aquele this que é usado em outras linguagens, você coloca ele aqui invocando métodos, né, ou comparando coisas necessárias. Globais também são variáveis, porém aqui são as variáveis globais, tanto as que você criou quanto as que o sistema usa, né? Então aqui nós temos o sistema, quando eu digo Dataflex, a linguagem, né? Nós temos aqui algumas variáveis globais, não vamos entrar em tanto no mérito delas aqui. Mas nós temos aqui, por exemplo, ó, existe uma variável global que nós invocamos, ela vem até como se fosse uma função, que é esse current object. Ele está dizendo que é 258, então o objeto corrente, onde está sendo feita a execução nesse momento, é o 258, que a gente percebeu ali que é o button, né, que está aqui. E uma outra que eu posso mostrar para vocês aqui, ó, que é, por exemplo, ó, esse GHO application, né? G de global, esse H aqui de handle, ou seja, é um tipo de dado que nós nem vimos aqui, né? Mas é só para armazenar essas referências a objetos. Ele está dizendo que é o objeto de número 39. Esse GHO application se refere a esse objeto aqui, ó, o application. Como nós podemos usar várias funções e propriedades desse objeto durante a execução dele, e você pode colocar aqui qualquer nome que você quiser, né?
é o application treinamento, né, por exemplo, enfim. Então, para que em qualquer lugar do sistema você consiga acessar ele, o Dataflex disponibiliza essa variável global aqui e a gente vai usar ela aqui em alguns momentos, até na próxima aula, quando formos importar arquivos, já vamos usar ela. Tabelas, né? Não é o caso agora, não temos uma tabela criada, tá? E aqui nós temos os breakpoints, ele vai trazer a lista para vocês, para que você possa acessar diretamente ele, olha, clicar lá e acessar ele. E aí aqui vai estar falando se existe alguma condição, porque nós podemos chegar aqui, ó, vamos supor, eu vou colocar aqui um breakpoint nessa parte de baixo e eu vou colocar uma condição, ou seja, eu quero que para aqui nessa instrução só se tiver uma condição, eu quero só se retorno for diferente de OK, ou seja, só se tiver acontecido algum erro que eu quero que ele pare aqui para que eu possa debugar o que está acontecendo, né? Às vezes eu quero que pare só se for o cliente fulano de tal, porque numa relação de inúmeros clientes só acontece o erro naquele, você coloca o debug, para você não ficar apertando a tecla F10 ou F5 muitas vezes, você bota uma condição, manda ele executar aquele loop, ele vai passar ali, ele vai parar só nesse momento necessário. O que esse WhatsApp vai fazer? Ele vai mostrar para você, por exemplo, eu quero adicionar essa variável aqui, olha, é só você clicar com o botão direito, tá? Tem gente que vem aqui, copia e cola aqui, tanto faz, mas você pode jogar ela para cá também, aqui, ó, adicionar ela no WhatsApp. O que ele vai fazer aqui? Vai mostrar para você qual é o valor que ela tem naquele momento. Só que, mas isso aí eu já posso passar aqui o mouse, já posso ver aqui em local. Sim, normalmente a gente não usa para uma coisa tão simples, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, para saber aqui de variáveis globais. Eu vou dar um exemplo de mais uma aqui, ó. Existe uma variável global da Dataflex que é tal da found, ou seja, é se ele encontrou, né? Normalmente a gente utiliza aqui para saber, depois que a gente fez uma busca para localizar um cliente, né, uma venda, se ele encontrou essa variável. Ou nós podemos usar essa outra variável global aqui, ó, que é para saber se aconteceu algum erro. Então, conforme eu vou dando F10 aqui em cima, ele vai me mostrar se aconteceu algum erro ali naquela execução. Talvez o erro nem foi apresentado, mas ocorreu um erro interno, né? Então a gente pode observar isso. Além do que, a gente pode colocar aqui expressões para saber se aquilo que a gente está querendo, né, aconteceu ou não, ou, por exemplo, entre aspas, né, o esse retorno voltou igual OK, então true, né, voltou. Então, tanto é que aquele parou, ele obedeceu perdão, ele parou porque eu fui com F10, né? Se eu for com F5, olha, ele não parou lá. Por quê? Porque eu disse para parar só se tivesse diferente de OK, né? Mas aqui, como ele está retornando OK, vamos observar aqui, ó, igual. Inclusive, vocês viram aqui, ó, os operadores, né? Nós temos aqui o diferente, né? Que é esse daqui. Se você encontrar esse NE em algum local que é não igual, né? É a mesma coisa, tá? Mas, assim, por padrão a gente utiliza os operadores aqui que são realmente os mais utilizados, assim como o igual que nós colocamos aqui agora, ó. Vamos fazer mais um teste. Vamos ver se ele vai parar agora. Agora ele parou porque eu coloquei como igual, né? E os demais aqui, olha, a gente vai conseguir usar também maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Então já aproveitando aqui para os operadores lógicos aqui que vão nos ajudar em alguns trabalhos mais para frente. Bom, pessoal, eu creio que por hoje é isso, para a nossa aula não ficar tão extensa. Ainda poderíamos mostrar mais alguns detalhezinhos, mas com isso aqui já conseguimos trabalhar para que nas próximas aulas, ao utilizarmos aqui breakpoints, né, variáveis globais, vocês já saibam do que se trata. E até a próxima aula, se Deus quiser.